O governo do estado adotou o chamado contingenciamento, que é a suspensão dos investimentos previstos. Isso pode atrapalhar algumas obras, deixar esses trabalhos mais lentos ou até mesmo pode provocar a suspensão temporária de algumas obras que estão sendo executadas pelo governo estadual. Ontem, na Alerj, os deputados debateram os números desse e dos próximos 3 anos. Durante a audiência, eles também fizeram uma previsão para o ano que vem. E aí mostraram o seguinte: tem mais dinheiro saindo do caixa do que entrando. A conta não está fechando. Isso mesmo com a dívida com a União, estando com os pagamentos interrompidos graças ao regime de recuperação fiscal. O déficit, chegaria a 3 bilhões e 600 milhões de reais. A gente vai ver agora o que disse o presidente da Comissão de Orçamento, o deputado André Correia. O orçamento de 2023... nós já estamos prevendo um déficit entre receita e despesa que não estão acontecendo. Com essa suposta perda de 2 bi de receita que é em relação ao planejamento, que está sendo mais 1,4, que provavelmente é difícil de você adequar, vamos chamar assim. Essa responsabilidade vai acabar sendo para o Executivo, nós vamos estar falando de 3,4. Já começa a ter dificuldades em obras que estão com ritmo diminuído, ou que não estão tendo a sequência que tem. Isso impacta, e é preocupante. Um processo de reconstrução fiscal, nós teremos, ao longo do tempo, alguns percalços e nós teremos a necessidade, sim, de, em determinados momentos, apertar o cinto. Esse ano é um ano que a gente já tem que tomar todas as precauções nesse sentido. O ano que vem, mais ainda. 2023 já é um ano crítico. Tanto é que a reposição já devida do Poder Executivo ao funcionalismo público de 6,5% não foi paga. Então, também tem um registro que do orçamento global foi contingenciado 15 bilhões de reais. Então, são indicadores claros, de que as coisas não estão como se deseja. O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro decidiu que o Estado não cumpriu o previsto no acordo firmado com a União e, por isso, é considerado inadimplente. Uma apuração que eu trouxe um pouquinho mais cedo no G1. Vou chamar o Otávio Guedes, que ele está no Rio, acompanha essa discussão já desde a época que foi assinado o acordo. Eu só vou passar aqui algumas informações, Otávio, que é o seguinte: o conselho ligado ao governo que vai acompanhando, porque tem as contrapartidas, o governo suspende o pagamento, dá vantagens no pagamento da dívida que o Estado tem com a União, mas o Estado tem que cumprir as contrapartidas. E aí, de tempo em tempo, o conselho... Oi? Não. Aí, de tempo em tempo, o Conselho vai analisando as questões todas, se essas contrapartidas estão sendo cumpridas ou não. E aí, o que eles resolveram hoje, após analisar os dados do Rio, é que descumprir alguns dispositivos e os processos são considerados inadimplentes, os dispositivos da lei que diz respeito a gastos com pessoal, contratações e etc. E aí as consequências são o seguinte: vedação à contratação de novas operações de crédito com garantia da União, que isso é super importante, Você vai contratar, fazer uma operação, pegar um dinheiro emprestado, você coloca a União como garantidor. E 2, elevação de 20 pontos percentuais no serviço da dívida do ente com a União a partir de 2024. Outro ponto importantíssimo, porque as parcelas, Otávio, estavam menores justamente porque o Estado tinha que cumprir com uma série de questões colocadas pelo Tesouro. Então, com essa avaliação de que não houve o cumprimento, passa a pagar mais, perde essa prerrogativa, essa vantagem. Reincidente, já na gestão Bolsonaro, quando o ministro era o Paulo Guedes, havia muitas restrições do Tesouro, muitas advertências do que o Rio não estava entregando o que tinha prometido. Mas você tinha ali, porque houve ali, saiu o Witzel, entrou Cláudio Castro, você tinha na Assembleia Legislativa, você tinha ali o próprio Siciliano, que era o presidente, e os deputados, que eram decanos respeitados, como, por exemplo, o Mink, mas especialmente Luiz Paulo Correia da Rocha, que é um deputado histórico,
estudando, entregando dados, até contestando, às vezes, o Tesouro, etc, etc. Cara, o Rio de Janeiro não tem mais isso. A Alerj ganhou. A Alerj está enfraquecida do ponto de vista de preparo intelectual, de preparo. O Luiz Paulo Correia da Rocha foi deixado de lado. E todo mundo aqui no Rio diz que o Rio vai quebrar de novo, porque o Cláudio Castro montou uma coalizão, a Alerj piorou muito, não é mais uma Alerj que defende ali os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, é zero surpresa. Está todo mundo aqui dizendo que o Rio vai quebrar de novo, Júlia. É isso, Otávio. Esses são os indicadores. Se rompe o contrato com a União, fica complicado a situação no Rio. Não é à toa que o Tarcísio deu uma entrevista no Estúdio I, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Aí, falando sobre sucessão, ele falou, olha, tem governadores que estão fazendo trabalho de casa e que são nomes bons para a sucessão. Incluiu ele, Zema, Eduardo Leite e Ratinho, do Paraná, que eu chamo de Liga dos Governadores. Ninguém cita o governador do Rio, Cláudio Castro. Então, por esses problemas, ou seja, é um governo que faz uma partilha de poder para garantir apoio, para não ter impeachment, mas de entrega, como, por exemplo, nesse caso de recuperação fiscal, não tem. E quem entende de finanças do Rio de Janeiro diz, vai quebrar de novo se continuar nesse ritmo. E olha que Leite e Zema são de 2 estados do regime de recuperação fiscal, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, quer dizer, o Rio numa situação mais complexa ainda.